Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler os dois primeiros versos 1 e 2. João, capítulo 15, versos 1 e 2. Hoje é um dia importante no nosso calendário, nós estamos frisando isso desde a primeira hora, quando do nosso café da manhã, que nós intitulamos Café da Manhã de Páscoa. Desde já agradecemos a todos, que participaram desse momento e intitulamos então esse Café da Manhã, onde nós nos lembramos, queridos, que a comunhão ela é expressa na palavra e um dos símbolos dela é a mesa. Desde a primeira hora tivemos essa oportunidade, queridos, de fazê-lo. Nós louvamos a Deus então por todos aqueles que assim trabalharam e participaram conosco. E a palavra de Deus nos diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra e Te louvamos, Senhor, por esse momento de culto e pedimos que no nome de Jesus o Senhor receba a nossa oferta de gratidão por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor fez por amor a nós, principalmente nos dando a nossa salvação através do sacrifício único de Cristo na cruz do Calvário. Pedimos ao Senhor, Pai, que nesta manhã a Tua igreja seja edificada com o ensino da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, prepare os nossos corações para recebermos a Tua palavra com alegria. Nós oramos gratos porque até aqui nos ajudou o Senhor. E é no nome santo de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje sobre Jesus como a videira verdadeira. Esse texto que nós lemos é aquilo que nós chamamos das últimas palavras de Jesus, antes de ser traído, antes de ser entregue na mão de salteadores, julgado e recebido uma pena que não era para ele, mas uma pena que era para nós, queridos. Ele, como substituto, assume o nosso lugar na cruz. Mas como dito, ele está na noite da traição. Desde o capítulo 13, quando observamos que ele está ali dando uma grande lição aos seus discípulos, uma lição de humildade, e aqui a gente já começa a observar que o Senhor Jesus, Ele é o nosso exemplo em todas as situações. Ele lava os pés dos discípulos, Ele dá a ceia do Senhor naquele instante. No capítulo 14, Ele fala do seu propósito de ir à cruz, de ser sacrificado. Num primeiro instante, os discípulos não entenderam essa mensagem. Inclusive Pedro, num ato de, às vezes, assim, inconsequente, ele diz: olha, Senhor, como assim o Senhor vai para um lugar que a gente não pode? Eu vou junto contigo, por ti darei a própria vida. E Jesus diz a ele que antes que o galo cantasse, ele trairia o Senhor, ele negaria o Senhor 3 vezes. E nós chegamos então num momento, queridos, aonde Judas Iscariotes não está mais. Ele sai no final da ceia com o propósito de trair, vender ali o Senhor Jesus por algumas moedas. Com os 11, Jesus então, caminhando pelo Monte das Oliveiras, e entre os estudiosos dizem que era um período de poda das uvas, das videiras, e naquela noite, possivelmente, esses galhos estavam sendo queimados. Sempre que Jesus queria ensinar algo aos seus discípulos, ele usava de um desses instrumentos, não apenas parábolas, e há quem diga que aqui é uma parábola da videira, mas ele usa de recursos que os discípulos dele sabiam bem. Ele fala, por exemplo, de plantas, ele fala de peixes,
Ele usa a pesca para ensinar e ele usa essas figuras de linguagem. Em especial, enquanto caminhava, ele estava ensinando os seus discípulos. E aqui, queridos, nas suas palavras finais, ele está dizendo aos seus discípulos que todos aqueles que creem nele dependem dele para tudo. Não há espaço para super-heróis no reino. Não há espaço para aqueles que falam, não, é comigo. Eu sou o cara. Eu sou alguém. Não. A palavra do Senhor desde sempre deixa muito claro, se nós somos alguma coisa, nós somos porque o Senhor nos abençoa. O Senhor não apenas nos chama, mas o Senhor é aquele quem nos capacita, é aquele quem nos dá a direção. E a gente vê isso, meus irmãos, em todo o tempo, e nosso propósito é depender dessa capacitação, desse fortalecimento e dessa direção. Não é à toa que Jesus, quando nos compara, Ele nos compara a uma ovelha. E quem conhece desse contexto agropastoril, sabe o quão dependente a ovelha é do seu pastor. Ela depende do seu pastor para comer, para comer do pasto. Ela depende do seu pastor para tomar água. Ela não tem muito senso de direção e ela precisa que esse pastor vá à frente e traga esse senso de direção para ela. Quando vê um animal feroz atacá-la, ela é frágil e ela depende do seu pastor para defendê-la. E essa ideia de dependência, queridos, ela continua. E aqui nas palavras finais de Jesus, Ele está dizendo isso para os seus discípulos e a figura da videira é utilizado. Num primeiro instante, queridos, quero chamar a atenção dos amados para cada um desses personagens que são citados aqui no verso 1 e 2. Nós temos a figura da videira, Jesus Cristo. Nós temos a figura do agricultor ou do viticultor, que é o Deus Pai. E nós temos a figura dos ramos, que são enfatizados aqui. Num primeiro instante, queridos, quando nós olhamos a figura do Deus Filho, a videira verdadeira, ao utilizar o termo eu sou, queridos, esse é um dos nomes, é um nome do Senhor. E Jesus, Ele toma para si essa divindade dizendo, eu sou Deus, o Deus Filho. E esse nome, queridos, foi uma resposta de Moisés, quando na sarça que não se consumia no início do livro do Êxodo, quando Moisés diz, Senhor, o Senhor está me mandando falar com o faraó. Eu vou chegar lá e ele vai perguntar, quem é o Deus que está pedindo para que o povo seja liberto para adorá-lo no deserto? E Deus responde, diga para ele, que eu sou, está mandando libertar o meu povo. Quando Jesus usa essa expressão, eu sou, Ele está dizendo que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus. Como o próprio apóstolo João diz, desde o início da sua carta, que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus. Diante disso, queridos, nós olhamos essa figura da videira que Ele diz que é verdadeira. E o que vem a ser essa figura, queridos? Videira. E por que esse adjetivo qualificador verdadeira? Existiu uma videira falsa? A videira, queridos, foi, sim, uma figura utilizada pelo Senhor. E essa figura permeia todo o Velho Testamento e é uma referência ao seu povo. Por exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo 15, 16 e 17, Israel ali é comparado a uma videira, mas uma videira inútil, uma videira que não produzia fruto, que não servia para nada, que não produziu aquele fruto esperado pelo Senhor, pelo contrário, apenas encheu o nome do Senhor de vergonha com seus pecados e com as suas lascívias. E o profeta Ezequiel, ele mostra isso, ele ataca o povo dizendo, vocês agem de maneira errada contra o Senhor e não fazem aquilo que o Senhor espera de vocês. Isaías 5 fala também sobre essa figura da videira, onde diz que o Senhor plantou uma vinha,
preparou a terra, tirou as pedras, fez uma torre, fez um lagar, cuidou dela, deu chuva no tempo certo. Porém, quando vieram os frutos, queridos, houve uma decepção. Diz lá que apareceram uvas bravas, impróprias para consumo. E nesse momento, o Senhor diz que abandonou essa videira, largou a sua própria sorte, sem cuidados, sem chuvas, sem poda. Como dito, queridos, essa videira é uma referência a Israel, ao povo chamado povo de Deus, da descendência de Abraão. Uma terceira referência que eu chamo a atenção dos irmãos é o que é dito no Salmo 80, verso 9. Quando temos que o Senhor tira uma videira do Egito e a planta na terra prometida. Portanto, quando nós olhamos a figura da videira, queridos, na palavra de Deus, é uma referência ao povo do Senhor, ao povo que fazia parte ali da aliança. Mas, amados irmãos, essa figura da videira é uma figura para mostrar algo muito maior, e Jesus assume aqui. Quando Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, Ele está dizendo que essa videira que muitos consideravam como aquela da qual faziam parte do povo de Deus, e em especial esse povo, nessa época de Jesus, ainda achavam que por conta da descendência, da linhagem de Abraão, seriam salvos. Mesmo fazendo parte do povo, estando ali naquela grande multidão, nós bem sabemos, queridos, que povo de Deus, que povo salvo, que povo que tem certeza e convicção de salvação, não era simplesmente por essa linhagem sanguínea de Abraão. Por quê? Porque desde lá do Éden, em Gênesis 3,15, nós temos um proto-evangelho, a mensagem que dizia, que anunciava a respeito da vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. E todos aqueles que crescem nessa promessa teriam a certeza e convicção de salvação, eram sim considerados, queridos, filhos de Deus. Observado esse detalhe então, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, eu sou aquele que de fato, aquele que crê em mim, aquele que me tem como seu Salvador, tem a vida eterna. Num segundo instante, queridos, Ele chama a atenção do Pai como agricultor. Queridos, a palavra agricultor é uma referência àquele que prepara a terra, aquele que aduba a terra, aquele que planta, aquele que faz todo o trabalho cuidando daquilo que ele plantou, no caso da uva, daquele que faz a poda, para que os frutos sejam vistos. No contexto da parábola, agricultor talvez não seja a melhor palavra a ser dita. Comentaristas dizem que é viticultor, aquele que cuida da videira, mas independente da nomenclatura utilizada, o Senhor Jesus enfatiza que seu Pai, que o Deus Pai, é aquele que cuida dessa videira, aquele que cuida de todos os detalhes, para que os ramos enxertados nessa videira sejam bem cuidados. Como dito, não apenas o Senhor planta, cuida do terreno, cuida de todos os detalhes para que ela produza, queridos, mas nós temos uma ênfase aqui sobre cortar e podar. E cortar, queridos, aqui tem a ver com aqueles ramos secos que estão juntos, aqueles ramos infrutíferos que fazem parte da videira, ou que estão juntos à videira, mas que não têm fruto algum. E o texto diz que o Senhor faz o quê? Corta eles. Mas ao mesmo tempo, aqueles ramos frutíferos, o Senhor é aquele que cuida de tal maneira que eles sejam podados, para que os seus frutos sejam ainda mais vigorosos. O que o texto está dizendo é que esse viticultor poda essa planta, para que o fruto não seja, queridos, apenas vigoroso, mas saudáveis. Mas o terceiro personagem que aparece nessa parábola
são os ramos. Depois do Senhor dizer que Ele é o tronco dessa videira, que Deus é o Pai, o Deus Pai é aquele quem cuida para que esses frutos apareçam, agora Jesus fala dos ramos. Quando falamos de uvas, queridos, o fruto não aparece no tronco da videira, e sim nos galhos, nos ramos que estão ligados a esse tronco. No texto, Cristo se refere aos 11 discípulos, que com ele estavam, os apóstolos, que no dia seguinte seriam os responsáveis direto pela pregação do Evangelho por todo o mundo. O fruto seria esperado daqueles homens, mas não apenas deles, mas de todos aqueles que estivessem ligados à videira verdadeira, que é Jesus. O fruto produzido pela videira, que é Jesus, é um só. E na sequência do texto, Jesus enfatiza que é o amor sacrificial, o amor que é reforçado pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 22, quando mostra o fruto do Espírito. Diante da apresentação desses personagens, eu chamo a atenção dos irmãos para algumas conclusões. Primeira delas, somente o Deus Filho nos habilita a produzir amor. Somente em Jesus, queridos, temos a capacidade de produzir amor. O amor, como dito, é um fruto do Espírito na vida do convertido ao Senhor Jesus Cristo. Somente através dessa união mística que o novo convertido tem, ligado ao Senhor Jesus, é que o fruto aparece. Esse amor, muitas vezes é confundido com um sentimento chamado paixão, que na realidade, meus irmãos, é uma obra da carne, e que muitas vezes é citado, inclusive no meio evangélico, como algo lindo, maravilhoso. Há uma tentativa de copiar esse amor, produzindo ele fora de Cristo, fora da videira verdadeira. E a gente vê isso, por exemplo, nos filmes e nas novelas, mostrando que ora esse amor existe, ora ele acaba. E geralmente acaba quando o mocinho se apaixona lá, ama uma outra que não é a sua esposa, e o povo fica tudo torcendo, né? Agora vai dar certo. 1 Coríntios 13, verso 8, diz que esse amor, ele jamais acaba. Ele não passa, como alguns tentam fazer as pessoas acreditar. Somente aqueles que estão ligados à videira verdadeira, que é Jesus, podem de fato e de verdade amar. Amar sacrificialmente, com todas as características que o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 13. Isso é importante ser mencionado, queridos. Mencionado e repetido, pois somente convertidos a Cristo podem amar. Amar não é gostar. Quem gosta não suporta. Somente quem ama, o amor sacrificial, vai suportar, vai esperar e vai perseverar. Essa confusão, queridos, é muito própria nos casamentos, que muitas vezes acontecem, queridos, motivado por paixões, que é aguçada por beleza física. E quando os anos passam, acaba essa motivação. E o amor, segundo dizem, acaba. Mas isso não é amor, de forma alguma. Por isso, se tem uma coisa importante que o cônjuge tem que fazer para que haja amor dentro do casamento, presta bastante atenção nisso, é falar daquele que é o único que tem poder para nutrir a nossa vida, capacitando-nos a amar. Deixa eu ser um pouco mais claro. A gente recebe nos gabinetes pastorais a seguinte fala: pastor, acho que a minha esposa não me ama mais.
Tem uma pergunta importante aqui: será que um dia amou? Porque a Bíblia fala que o amor não acaba. E de repente a conclusão, queridos, é que nunca amou. E de repente, o que tem que ser dito sobre o amor? Não. O que tem que ser dito é sobre o Senhor Jesus. Essa pessoa tem de fato crer no Senhor Jesus, tê-lo no seu viver. A palavra do Senhor Jesus tem que nortear as suas decisões. É essa fé em Cristo que nos proporciona esse amor, que faz nos perseverar, por exemplo, aos maridos, quando a barriga aparece, quando o cabelo cai, quando o tempo da chatice fica em evidência. É isso que faz uma esposa suportar. Na realidade, é esse amor, queridos, que faz a gente perseverar na casa do Senhor. Que de repente você pode ver lá um irmão seu, aí você fala bem assim: ah não, pastor, não gosto nem de conversar com esse irmão. Conversa com ele, pensa num caboquinho chato. Sabe o que vai fazer você suportá-lo? E a ideia de suportar é carregar nas costas. É o amor. Sabe o que vai fazer você falar a verdade para ele? Falar bem assim: para com essa conversa, vamos mudar de assunto, isso não traz edificação alguma. É o amor, queridos, mas não é paixão. É o amor. Quem tem Cristo no seu viver. Pastor, então quer dizer que uma pessoa do mundão aí, que não crê em Cristo, não ama? Não, amor sacrificial só tem quem está ligado à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Segunda conclusão: quem não produz fruto será cortado. E aqui surge uma pergunta: é possível estar em Cristo e não produzir fruto? Seria esse texto uma referência a perder a salvação, como os arminianos ensinam? Queridos, de forma alguma. O crente não perde a sua salvação. Paulo deixa muito claro no capítulo 8 de Romanos que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas por que o cortar do texto? Irmãos, a resposta está no contexto do Evangelho. Se você voltar um pouco no capítulo 6, Jesus está falando dele como o pão da vida. E ao enfatizar sobre o pão da vida, ele está dizendo que os pais no deserto comeram pão e tiveram que comê-lo novamente. Mas aquele que se saciar e comer do pão que Cristo dá, jamais sentirá fome. E esse discurso, ou esse milagre da multiplicação, é precedido, aliás, logo após nós temos esse discurso onde Jesus fala que se não crer nele, não tem a vida eterna. E ele chama a atenção daquela multidão que estava ali perto de Jesus, apenas por causa do pão, apenas por causa da multiplicação dos peixes. E era assim, meus irmãos. Infelizmente, nos nossos dias, muitos vão à igreja por causa do pão, e também por causa do circo, infelizmente. Mas o que nos chama a atenção é que à medida que Jesus chama a atenção deles para um comprometimento chamado conversão, a Bíblia fala que eles reclamam, e eles dizem assim: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Queridos, a palavra de Deus, quando dita para um não crente, aquilo machuca. O pasto da ovelha na boca do lobo dói, fere. E naquele instante, no verso 66 do capítulo 6, a Bíblia fala que eles foram se retirando. Eles andavam com Jesus, eles estavam com o Mestre, muitos deles andavam o dia inteiro, pernoitavam. Mas não significa, queridos, que aqueles que chamam o Senhor de Jesus, ou Jesus de Senhor, entrará no reino dos céus. De forma alguma.
A Bíblia fala que à vista disso, muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Ou seja, não suportaram a fala de Jesus, acharam duro ouvir aquele discurso sobre salvação, não gostaram de ouvir sobre conversão, porque a conversão exige mudança de comportamento, exige mudança de vida, exige santidade. Como dito, essa mensagem doeu aos seus ouvidos e eles se revoltaram contra Jesus. Foram embora. Se fosse nos nossos dias, mudariam de igreja, reclamariam da mensagem dura do pastor. E João deixa muito claro sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 19, que eles estavam em nosso meio, mas não eram dos nossos. Os ramos que não produzem frutos ou fruto, são retirados com uma mensagem bíblica, dita como dura, para que os crentes produzam mais frutos. Irmãos, não crentes no meio do povo de Deus desgasta, rouba energia. Na comunhão dos santos, o amor fraternal, o amor do Senhor Jesus, ele é demonstrado facilmente, ele é recebido e dado com alegria, ele não é confundido. Na comunhão dos santos, por amor, quando alguém erra, ele é perdoado. Esses ramos que estão apenas andando com Jesus, que não recebem dessa seiva, desse amor, só critica, só desmerece, vê defeitos em tudo. Depois de enfatizar, queridos, na conclusão, que somente através do Deus Filho, ligados à videira verdadeira, que nós produzimos amor. Depois da ênfase de que aquele que de fato não produz fruto, ele é cortado, e aqui é uma referência, queridos, ao juízo, ele é lançado no fogo para ser queimado. Terceira e última conclusão: nós dependemos de Cristo, e o Pai cuida daqueles que são seus, para que o amor seja cada dia mais vigoroso. Queridos, no outro dia os discípulos não teriam mais a presença de Jesus, pelo menos fisicamente. Entendemos que ela é espiritual, mas para que o trabalho do Senhor fosse realizado de maneira perseverante, com dedicação, eles deveriam sim estar ligados a Cristo. Não estando ligados à videira verdadeira, não perseverariam na missão que eles receberam, de irem e pregarem o Evangelho a toda criatura. Eles desistiriam na primeira dificuldade. Deixa eu citar um exemplo. Nós temos um irmão e a sua esposa que trabalham num dos países do Oriente Médio. É um lugar extremamente difícil. Ele mesmo diz: Pastor Márcio, quando eu saio cedo, eu beijo a minha esposa e digo: se nós não nos vermos mais, nós vamos encontrar no céu. E ele fala isso rindo. Ele fala isso com uma naturalidade. E é claro que eu fico pensando assim: esse irmão é doido. Ele é muito doido. Mas sabe por que ele faz isso? Sabe por que ele continua naquele lugar? Sabe por que ele está ali perseverante? Porque ele mesmo deixa claro, um dia ele recebeu uma missão do seu Senhor, do nosso Senhor. E ele está ali não é porque ele quer ou porque seria o melhor lugar do mundo para ele pregar o Evangelho. Não, ele está ali porque o seu Senhor mandou e por amor ele obedece. Por amor ele faz o que ele faz. E a cada dia que a gente conversa com ele, meus irmãos,
nós nos sentimos mais motivados ainda. Não apenas organizou a igreja, que ele congrega, que ele é pastor, mas abrir uma congregação dentro desse país terrível. E por fim, agora ele diz: pastor, nós estamos abrindo outra congregação um pouco mais ao norte, e nós já temos 20 pessoas congregando lá. É apenas amor ao Senhor por obediência? Não, é amor por almas, meus irmãos. É isso que motiva o seu trabalho, amar pessoas. E pessoas que muitas vezes, meus irmãos, são mal cheirosas, doentes, mas independente do seu estado arrumado ou não, é uma alma que existe, que está ali. E se nós nos preocuparmos apenas com o que é exterior, com aquilo que aparece, nós vamos rejeitar. Mas não é isso que Jesus fez. Não é dessa forma que ele amou. Quando ele tocou no leproso, ou nos leprosos, queridos, falando para eles, ele fez aquilo, não foi para agradar a sociedade da sua época, até porque ele foi repreendido por isso. Mas o que ele fez por amor. E é isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Amanhã eu já não estarei mais com vocês. Vocês vão pregar a palavra do Senhor. Vocês vão andar pela Judéia, por Samaria, pelos confins da terra. Mas vocês vão ter não apenas alegria. Ele prepara os discípulos logo após, no capítulo 16, verso 33, quando ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você lê 2 Coríntios 11 e vê o sofrimento do apóstolo Paulo, porque tem uma lista ali, sabe o que motivava aquele homem a continuar? Sabe o que fez ele levantar daquele momento em uma de suas viagens, quando ele é apedrejado e tido como morto? Ele levanta e sacode a poeira e faz, sabe o que? Continua. Por quê? Por causa desse amor. Não é paixão. Porque se fosse paixão, essa condição carnal, ele ia desistir. E ele não apenas tinha certeza que é esse amor que o motivava, mas a certeza de que o Pai, como o viticultor, como o agricultor, como o nosso pastor, é aquele quem cuida de nós. Não somente os apóstolos, mas eu e você também, meu irmão, minha irmã. Nós somos convertidos por Cristo e enxertados essa videira que é Ele. E nós somos chamados a perseverar nele, crendo que é Ele quem nos habilita a amar. E só vai obedecer quem ama. Vai agradar o seu Senhor quem ama. Irmãos, é inevitável, eu já contei em outros momentos, mas eu me lembro no início do namoro com a minha esposa, que estava lá na República, estudando, dava umas 5h30, 6 horas, recebia uma ligação, era um telefone só, e alguém gritava: Marcão! Eu ia lá correndo, eu estava convicto: não, eu vou estudar hoje, à tarde, à noite, vou fazer os trabalhos, e à noite é uma criança. Aí eu ouvi uma voz assim: Marcos, vem lanchar? Eu falava assim: demorou. Pegava a minha bicicletinha, e ela morava lá perto do Campo do Goiás. Subia essa marginal, meus irmãos, chegava lá com meio palmo de língua para lá de fora. Tomava um suco, dava um beijo, um abraço, e voltava feliz da vida. Sabe por que isso? Porque há amor. Porque há amor. Não é paixão. É esse amor quem tem Cristo no seu viver. Eu quero encerrar fazendo uma aplicação. Se você tem dificuldade de
amar, amor sacrificial, considere consigo mesmo se você está ligado à videira verdadeira, se você está ligado a Cristo. Por que eu falo isso? Porque o amor é a grande evidência daquele que é convertido. Mas pastor, passou o tempo, ele ficou chato. Não, ele é renovado a cada dia. A cada dia isso aumenta. Se você de repente está muito crítico, murmurando, reclamando, reclama de tudo, considere consigo mesmo. Por quê? Porque o amor, queridos, cobre multidão de defeitos. Vou citar um exemplo aqui e encerro. Seu filho. Seu filho pode estar do jeito que ele for, chato, reclamão. Ele pode até te maltratar. Mas quando ele faz assim, ó, você corre para abraçá-lo. Você perdoa tudo aquilo que ele fez. Sabe por que isso acontece? Porque há amor. Na casa do Senhor, pode ser assim também. Talvez o café que você tomou lá, eu expliquei para a Brasilina o jeito que tinha que ser feito, mas ela é teimosa, às vezes ficou sem açúcar. O pão de queijo talvez tenha ficado um pouquinho salgado. Mas por amor, releve. Por amor ao Senhor, obedeça a Ele e honra a Ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos?